Eu vou curar você. Essa situação é o adubo que eu vou jogar nessa raiz e ela vai ficar mais forte. Vai trazer graça sobre a sua vida. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui para cantar uma canção. A esperança aqui hoje, a graça de Deus aqui hoje, para trazer você para um lugar de verdade outra vez. E eu queria orar com você. Mulheres que você diz assim: Senhor, essa palavra foi para mim. Eu sei que o Senhor precisa mexer naquilo que é profundo na minha vida. Eu sei que o Senhor precisa tratar coisas no meu coração que não foram tratadas. Só o Senhor sabe. E eu me sinto realmente como uma árvore infrutífera no meio de tantas videiras dando uva. Eu me sinto realmente como Moisés no meio do deserto. E a sarça está ardendo para você aqui hoje. Sabe o que eu vejo o Senhor mudando mentalidades nessa noite? O Senhor está mudando a forma de pensar de muitas mulheres. Está tocando na sua mente. Antes de tocar no seu coração, Ele está tirando uma mentalidade e colocando, sabe, uma mentalidade de filha. Vejo curas acontecendo aqui. Aleluia. Boa noite. Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui nesses dias. Muito feliz mesmo. Mas é muito feliz, gente. Está sendo um tempo de descanso muito precioso para nós como família. Um tempo necessário. Desde o início desse ano, não sei se para você o ano começou assim, mas para mim o ano já começou me esticando todos os limites e níveis, ao ponto de eu achar que eu ia arrebentar, mas não arrebentou. Venci, né? Na família, 2 cânceres, do meu pai e do meu marido. Telmo teve um câncer, um sinal nas costas, mas graças a Deus está todos os 2 estão curados e resolvidos. Passamos pela prova, pelo vale mesmo. E como que Deus ele é perfeito, como Ele estabelece lugares para provar aquilo que Ele já tem colocado no nosso coração. Então, uma certeza você pode ter na sua vida: você vai ser provada. E essa vinda para cá, dessa vez, foi muito especial, porque foi uma vinda de descanso. Né? Aí você pode até perguntar: tá, mas você não está aqui ministrando? Né? Eu sempre digo que estabelecer e viver o chamado que Deus deu para nós também é descansar. Estar no propósito que Deus tem para nós também é descanso. É incrível, se a gente fosse se perguntar aqui, se a gente tivesse uma mesa e tivesse a oportunidade de algumas de nós estarmos sentadas e conversando uma com a outra e abrindo nosso coração, nós íamos perceber que descanso para cada uma de nós vai ser identificado de uma maneira totalmente diferente. Para algumas, descansar, pasmem vocês, é organizar a casa. Tem gente que descansa e ama organizar, é prazeroso. É raro, mas sempre acontece. Tá? Por exemplo, quando eu estou descansando, eu gosto de cozinhar. É uma maneira que eu encontrei de descansar. Então, cada uma de nós aqui vai dizer: descansar é ler um livro, ficar sem fazer nada. Porque, gente, ficar sem fazer nada cansa. Inclusive, se a gente for para um dia de praia maravilhoso, quem gosta de praia aqui? Não é maravilhoso? Chega no final do dia, você está o quê? Cansada, mas está bem, né? Aproveitou. Mas o pior cansaço não é o cansaço físico. O pior cansaço é o cansaço mental. Então, quando nós passamos por muitas crises, situações difíceis, nós precisamos de tempos de descanso. Não negligencie o descanso de Deus na sua vida. Não negligencie de maneira nenhuma os momentos de descanso. Então, eu estou aqui muito feliz. Estou descansando com a minha família, cumprindo o meu chamado, fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer e recobrando forças para voltar ao Brasil, final desse mês, para fazer tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Trago um abraço apertado do meu marido, das minhas filhas e da igreja Bapai Church, lá em Criciúma, Santa Catarina, onde a gente mora. E quero também aqui perguntar: quem é a aluna do Casa de Isabel que está aqui? Meu Deus, amo vocês, Deus abençoe, sempre amo receber vocês e conhecê-las e abraçá-las. Eu digo que a gente sempre precisa de escudeiras, e Deus me deu de presente as alunas do Casa de Isabel como escudeiras nesse tempo, nessa estação. Fico muito feliz das conexões lindas que Deus faz.
Quero agradecer muito à pastora Aline e ao pastor Vinícius por ter me convidado. Eu não tenho realmente aceitado muitos convites, eu tenho ficado um pouco mais reclusa, entendendo aquilo que Deus está fazendo. No momento de frutificação é muito comum algumas pessoas se perderem. E eu fiz essa aliança com Deus, não me deixa me perder no meio daquilo que o Senhor está fazendo. Às vezes o ministério que nós pedimos tanto para Deus, ou aquilo que nós pedimos tanto para o Senhor, seja um casamento, seja uma família, seja uma realização profissional, uma realização pessoal, pode se tornar o maior inimigo do nosso relacionamento com Deus e da nossa essência com o Senhor. Então eu sempre peço para Deus para me conectar com os amigos dele, né? Vocês sabem a minha frase: Jesus, me apresenta tuas amigas. Tem mulher que é amiga de Jesus e eu quero ser amiga dessas, né? Quero andar com gente que ama Deus, que é de caráter, a gente tem um coração de Deus. Então, Deus tem feito isso, né? No longo dos anos, me dado uma rede de apoio muito maravilhosa, muito incrível, de amigos. Para quem é imigrante, mora nos Estados Unidos, sabe o quão importante ter amigos. E também sabe o quão é difícil conquistá-los. Realmente ter um amigo é um tesouro. A Bíblia não estava errando quando ela disse isso. Porque quem tem amigo tem um tesouro valioso. Tem com quem compartilhar, com quem contar. Eu digo que o amigo não é só... A gente conhece o amigo não quando a gente mostra para ele as nossas feridas, ele não vai nos expor, ou a gente diz assim, olha, chora comigo aqui, me ajuda. A verdade é que o amigo é provado na hora que você é abençoado. Porque só quem ama e é amigo vai celebrar tuas conquistas. Tem gente que não consegue, tem dificuldade de ver o outro crescer. Então, eu acho que viver um tempo de bonança, de ser um tempo de ser abençoado, é um tempo que traz um perfil de peneirar os nossos relacionamentos. Quem ama, fica feliz, celebra, né? Então, aqui nessa terra, Deus me deu amigos, me deu família. Congrega aqui a minha prima Sinara, que crescemos juntas, né? Nascemos praticamente juntas. Ela é um pouco mais nova do que eu. E nossas avós, aliás, minha avó é irmã da mãe dela, então ela é minha prima do meu pai, ficou minha prima pela idade. E vivemos infância, juventude, tudo junto. Prazer estar aqui na tua casa, te honrar, te abençoar, coração lindo, uma pessoa que está sempre disposta a ajudar. E fico muito feliz quando eu venho para cá, que eu tenho esse tempo com ela. E eu fico na casa de uma pessoa muito especial também aqui, que é a pastora Axa, que ela tem sido eu digo que a casa dela é minha Betânia, um lugar de descanso. Jesus precisava, né, de Betânia. Jesus encontrou em Betânia algo muito importante. Ele encontrou Lázaro, Maria e Marta. Ele tinha a adoração de Maria, ele tinha o serviço de Marta, e ele tinha o milagre, que era Lázaro à mesa. Betânia era um lugar completo para Jesus. Era um lugar de descanso. Todas nós precisamos de uma Betânia. De um lugar onde a gente pode se assentar e vamos ser ungidos, vamos ser alimentados, vamos ouvir de testemunhos. Então, a casa da pastora Axa, do Bruno, tem sido esse lugar para mim. Muito obrigada. Aqui também está a Cláudia, que também é minha amiga. A primeira vez que eu vim para os Estados Unidos foi nos 15 anos da Vitória, isso em 2019. Eu estava lá em 2018 em Curitiba. Tem alguém de Curitiba aqui? Eu estava lá em Curitiba e naquela época eu dava conta de todas as mensagens do meu Instagram, no direct. E o que eu fazia? Antes de dormir eu ia lá e respondia. E no meio daquelas mensagens tinha um convite para ministrar aqui nos Estados Unidos. E nós não tínhamos sequer recursos para viagem, não tínhamos recursos para ir em parque, não tínhamos recursos para nada. E o Senhor foi tão bondoso conosco, porque nesse meio tinha um convite, nessa mensagem tinha um convite para ministrar nos Estados Unidos, e logo me conectaram com a Cláudia, e eu quero honrar isso na tua vida publicamente, que, gente, a casa que nós ficamos, ela nos emprestou, o carro que nós ficamos em 2019, é o carro que nós ficamos até hoje emprestado deles. Quando eu venho para os Estados Unidos, eu já falo para ela, cadê meu carro? E é o mesmo carro. E como é bom ter amigos, sabe? E a gente ficou assim, de amigos. A gente está junto, o Fábio agora está num jogo com o Telmo, estão passeando. E como é bom a conexão de Deus, que o Senhor abençoe vocês ricamente por me abençoarem aqui nessa terra. E o meu maior tesouro e presente, amanhã é Dia das Mães, eu queria mostrar meu maior tesouro e presente nessa terra.
que nada se compara a isso que eu tenho. Esse é o meu primeiro ministério, o maior ministério da minha vida. Todo o meu recurso, toda a minha força, tudo aquilo que eu posso fazer vai ser sempre para eles. E por isso eu sacrifico muitas outras coisas, mas vale a pena. Sou casada, vai fazer 25 anos com o meu marido. E ontem, olha que lindo, nós estamos com essa aliança que eu tenho aqui. Essa aliança, nosso casamento é um casamento restaurado. Nós casamos em 2000, com 1 ano e meio de casados, nós decidimos nos separar. A gente brigava muito. Decidimos nos separar, ficamos separados por 4 meses. Mas quando tem amor não adianta, né, gente? Aí voltamos, milagrosamente o Senhor restaurou o nosso casamento. E eu lembro que a aliança, nós não tínhamos dinheiro para comprar uma aliança de ouro 18. E tinha um ouro baixo, que era o ouro 14. Eu falei, vamos fazer aliança de ouro 14 mesmo. E aí a gente fez uma aliança de ouro 14, que está aqui. Mais de 24 anos, né? 25 anos de casado. E a aliança da nossa restauração muito simples, muito singela. E agora com 25 anos, ontem nós compramos um par de aliança aqui. Olha isso. Comemorando os 25 anos do nosso casamento. E quando eu estava na loja com ele comprando, a gente se olhou e começou a chorar, porque a gente falou, meu Deus. Gente, olha como Deus faz as coisas. E uma das vendedoras estava lá, é aluna do Casa de Isabel. E ela abraçou a gente assim, e a gente com aquela aliança linda, não coloquei ainda, estou ainda com a antiga, e a gente celebrando aquele momento, 25 anos. E aí eu tive 2 frutos lindos desses 25 anos. Eu tive a Vitória, que foi a minha primeira filha. Filhos são portais, os seus filhos representam na sua vida um tempo que se abriu. Então a Vitória representa o nosso chamado pastoral. Quando eu estava grávida de 7 meses, nós fomos chamados a pastores numa comunidade lá na nossa cidade. Ela foi a criança que nos impulsionou, a criança que dormia debaixo do banco da igreja, a criança que estava nas vigílias. Ela nunca me impediu de fazer nada. E por sempre estar, ela é muito apaixonada pelo Senhor Jesus. E consequentemente ela ama a igreja. Eu chamo ela de Zé Cultinho. O Zé Cultinho 1 é o meu marido, que ama culto, e ela é o Zé Cultinho 2, que os dois são apaixonados pela igreja, amam a igreja, ficam até o final no culto, eles são apaixonados. E ela casou com o Marco ano passado, em agosto do ano passado, 10 de agosto, deram um primeiro beijo no altar. Quando ela tinha 10 anos de idade, ela saiu do quarto, mãe, fiz uma aliança com Deus, chorando. E eu falei, o que, Vitória? Tu é gente fazer aliança com Deus? Mãe, fiz uma aliança com Deus, só vou beijar, meu primeiro beijo, eu estou entregando esse sacrifício para o Senhor, meu primeiro beijo vai ser no altar do meu casamento. Eu falei, Vitória, isso é muito sério, não fala isso para as pessoas. Eu falei, tu tem 10 anos, pode mudar. Isso tu te apaixona, não faça isso. Eu falei para ela, porque eu tinha muito receio das frustrações. A aliança com Deus é algo muito sério. Mãe, eu tenho convicção e eu vou cumprir o meu propósito. No dia 10 de agosto, ela casa com o Marco. O primeiro beijo dela é no altar. Ela deu o primeiro beijo e os dois estão vivendo um casamento lindo. Eu que nunca tive um filho homem, agora estou tendo, porque ele é como meu filho. E estou amando ser sogra, né? Também me adaptando a essa nova realidade de não ser metida, entendeu? Mas eu estou no lucro porque eu sou a mãe da menina. Quem é mãe de menino aí vai orar. Eu falo para minhas amigas que têm filhos homens, vão orar. Vão orar. E aí, ele consequentemente, o meu filho, eu amo ele de paixão. Tanto que a Vitória perguntou, tu comprou presente para mim? Para ele eu já comprei uns 5, para ela, tadinha. Enfim, e aí veio a Isabela. Hoje ela tem 10 anos, está aqui com a gente nos Estados Unidos. Ela foi no jogo com o pai. E ela representa esse tempo que nós estamos vivendo. A Bela tem o mesmo tempo da Abba Pai, 10 anos. A Abba Pai nasceu, eu estava grávida de quantos meses? 7. Porque Deus ele faz umas coisas repetidas com a gente para mostrar que é Ele. Se eu fui chamada com 7 meses de gestação da Vitória para ser uma pastora, quando Ele me estabelece, eu estou grávida de 7 meses da Isabela. E a Isabela é muito forte, uma menina muito inteligente. Ela representa muito bem esse tempo que a gente está vivendo. E a Bela veio cheia de coisas novas, de coisas lindas. Então essa é a minha família. Esse é o meu investimento. Se eu não estou viajando, se eu não estou fazendo um monte de coisa por conta deles.
porque eu quero priorizar a minha família. Eu não quero ser alguém que salva muita gente, que discipula muitas mulheres e perde as mulheres mais importantes da minha casa. Eu preciso ter elas, né, que elas amem o Senhor Jesus. Eu quero que a minha casa sirva ao Senhor. E quando os meus netos chegarem, já estou preparada para esse evento. E muito feliz com o que Deus tem feito. Tenho 47 anos e eu estou me preparando. Eu nunca fiz isso, mas quando a gente começa a amadurecer, você vai começar a se preparar para as suas próximas estações. Então, eu não pensei isso com 40 anos. Quando eu cheguei com 40, dá uma crisezinha assim, 40 anos. Porque quando a gente é criança, quando a gente vê uma pessoa de 40, é muito velha, né? Aí eu pensava, nossa, quando eu tiver 40 anos, mas eu já estou com 47, eu estou ali com o pé nos 50. E eu já estou me programando para a mulher que eu vou ser. Então eu estou trabalhando sim, para daqui 10 anos ser a mulher segundo o coração de Deus e permanecer com a essência e permanecer com esse coração. Eu estou feliz também de estar aqui nessa reunião tão singela e tão simples, né? Tão gostoso isso. Vamos esses lugares simples e dos pequenos começos, dos humildes começos, né? Zacarias vai dizer, olha, não despreze os pequenos começos. Não deixe que eles sejam, não pense que eles são insignificantes, porque eu amo ver a obra começar. O Senhor ama ver os nossos começos. Ele ama, inclusive, os nossos recomeços. Tem pessoas aqui que precisam ter coragem de recomeçar. E recomeçar é pior do que começar, né? Porque a gente vai recomeçar. Mas tirar os escombros, tirar o que caiu. Mas eu quero trazer essa palavra para você. O Senhor se alegra de ver esse pequeno começo aqui. Nesse ministério novo de mulheres que está crescendo aqui. Vai crescer. Eu digo, começa com as flores, mas termina com frutos. Frutos muito lindos. E eu amei a escolha das flores. A gente chama lá o mosquitinho, né, no Brasil, mas ela tem um nome, essa flor. E quem já leu o livro aí, Mulheres Enraizadas? Quem já leu, tem um livro. Eu trouxe ele hoje também, que é um devocional de 52 dias. Ele é incrível, esse devocional sobre raízes. E quando a editora me chamou, ela falou assim, nós temos uma ideia. Vamos pegar um papel semente, que dentro do livro vem um papel, que você rasga o papel e planta o papel, e vai sair ali uma flor. E a editora falou, mas a gente precisa que você escolha qual é a flor do livro. E é engraçado que agora as próximas edições não tem mais. Eles não conseguiram mais fazer. Mas os que eu trouxe ainda tem, porque são da primeira edição. Os que vieram para os Estados Unidos há um tempo ainda tem. O do Brasil já não tem mais. Muita gente pede. E aí muitas mulheres fizeram um grupo, estudo de grupo. Elas plantaram juntas no vasinho. E a flor que eu escolhi foi essa. Olha a confirmação de Deus, né? Eu escolhi ela porque ela é simples, mas ela é linda. E ela também não é uma flor exuberante e grande, mas ela traz pureza e delicadeza. Ela fala desse começo, ela enfeita casamentos. Eu digo que ela é a flor favorita da noiva. E que assim seja, viu? Que assim seja. Não precisa ser muito exuberante, não precisa de nada muito grande, mas é singelo e tão chique, eu achei tão elegante. E que assim seja nas nossas vidas, que nós possamos entrar nesse lugar da presença de Deus. E eu estava muito em dúvida da palavra que eu ia ministrar hoje aqui. Eu estava pensando, Senhor, o que o Senhor quer falar? E quando eu vi essas flores, o Senhor trouxe a confirmação da palavra para esse dia, para nós nessa noite. E a palavra que eu vou ministrar, ela é a essência do chamado de Deus na minha vida. Cada uma de nós carrega uma essência. Cada uma de nós carrega uma essência que nos diferencia, né? É inclusive obras de pessoas. Vamos colocar pessoas que nem são cristãs. Vamos botar assim, pintores, pessoas artistas. Cada um carrega uma essência. Já para perceber que a essência também pode dizer que é uma identidade daquela pessoa. E em Cristo, a Bíblia vai dizer, no versículo que a pastora mencionou em Coríntios, que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós temos uma essência em nós. Há alguns anos atrás, eu acho que foi na conferência de 2022, eu falei sobre isso. Eu não sei quem assistiu ou quem estava lá, que eu coloquei vários vasos em cima da mesa. E eu falei que o vaso pode mudar, mas a essência não. O frasco pode mudar, mas a essência não. Cada uma de nós carrega uma essência, mas
os olhos do Senhor não estão nas flores? Os olhos do Senhor não estão nos frutos? Os olhos do Senhor estão nas nossas raízes sempre. E as nossas raízes são aquilo que nos sustenta, aquilo que nos segura. As nossas raízes são aquilo que no dia do vento é que vai trazer um sustento para nós. Tem uma história que eu ouvi, que eu gosto muito de contar, que aqui nos Estados Unidos, quando, eu acho que isso é real, que quando se compra, tem condomínios, quando você compra casa em condomínio, você também tem que plantar uma árvore, é isso mesmo? Alguns têm essa jurisdição. Você comprou, você também tem que botar uma árvore na frente, tem que cuidar da arborização. E 2 vizinhos, compraram a mesma árvore, plantaram no mesmo tempo a espécie de árvore, e as 2 cresceram lindamente. 2 árvores exuberantes. Só que um deles ia todo dia lá, regava ela, acariciava ela, aquela árvore, né? Ai, que árvore linda, e aquela coisa. E todo dia ela dava aguinha para ela e cuidava dela. O outro vizinho dava um bicudo na árvore, sacudia bem ela assim, e ia trabalhar. Esquecia que a árvore existia. Porque tem gente que é assassina de plantas, né, gente? Quando a planta entra dentro da casa da mulher, a planta já se desespera. Ela já vê o cadáver das outras e já se desespera. Esse vizinho era mais ou menos assim, esquecia, né? Tem gente que tem TDAH com planta, imagina o sofrimento da planta, a planta clamando por água, mas se esqueceu, já nem lembra mais que comprou a planta. E ele era mais ou menos assim, só que ambas as árvores cresceram e ficaram adultas. Um dia um furacão veio, o Milton, estava aqui no Milton, hein, gente? Passei o furacão aqui. E um dia veio um furacão, e quando passa o furacão, todo mundo sai, e algo estranho. Uma daquelas árvores está tombada no chão, e uma está em pé, firme e forte. Você consegue me dizer qual árvore tombou? A maltratada? Quem acha que a que foi maltratada que tombou, levanta a mão, bem alto. A que foi maltratada. A que foi bem cuidada. Que acha que foi aquela bem cuidada que caiu. Isso. Aquela árvore que recebia aguinha todos os dias, ela não tinha raízes fortes. A raiz dela, em vez de se aprofundar, elas foram o quê? Rasas. Mas o que aconteceu? Quando o vento veio, ela tombou porque não tinha raízes fortes. Aquela árvore que foi maltratada, ela tinha raízes muito profundas. Não era qualquer vento que ia derrubar ela. Eu quero dizer para você que aquilo que você viveu na sua vida não te matou, mas te fortaleceu. Te estabeleceu um sistema de raízes que não é qualquer coisa que abala você, gente. Quando eu olho para uma mulher imigrante nos Estados Unidos, eu olho para ela com uma serenidade de que eu estou vendo uma árvore que não é com qualquer furacão que cai, não. É saudade, são privações, é trabalhar do que nunca imaginou que trabalharia, e com um sorriso no rosto ainda, e de tratar muitas vezes da saudade dos filhos, de viver crises terríveis dentro do casamento, de relacionamentos, lidar com solidão, lidar com a mudança de uma cultura, numa língua diferente. Então quer dizer que talvez você foi uma árvore que não foi cuidada, uma mulher que não foi cuidada. Eu quero dizer que o Senhor não joga fora o seu passado. Deus é tão maravilhoso que Ele usa aquilo que muitas vezes poderia ter destruído a nossa vida. Ele recicla e traz não só vida para a nossa vida, mas Ele faz com que aquilo que nós vencemos também se torne autoridade para que a gente possa curar e cuidar de outras pessoas. Antes de vir para cá, eu separei um final de semana da Páscoa ali para ficar em casa, para ficar com a minha filha mais velha, que eu ia ficar muito tempo longe dela. Mas naquele final de semana faleceu um bebezinho de 3 dias. E a gente teve que cuidar da família e fazer o velório. Pastor, né? Eu digo, para a gente descansar, a gente tem que realmente cruzar o oceano. Porque se a gente está lá para cuidar.
E eu nunca falo em velório, geralmente eu fico mais quieta, meu marido que fala, mas aquele dia eu fui impulsionada. Quando eu vi aqueles pais ali, o marido e a esposa chorando, abraçados, o Senhor disse assim para mim: te levanta e dá uma palavra de esperança no meio desse velório. Eu falei: Deus, eu dou depois para eles. Ele falou: não, tu vai dar essa palavra agora. O caixãozinho branco, gente, o bebezinho, a coisa mais linda. E o Senhor falou para mim: dá uma palavra de esperança, porque hoje na farda deles eu estou colocando uma nova patente de autoridade. Eu estou dando autoridade para eles. E eu peguei o microfone naquela plenária lá no lugar onde é feito os velórios lá na nossa cidade, e eu falei: Deus está estabelecendo hoje vocês uma nova autoridade. Eles choravam muito. Vocês vão reconciliar muitas famílias que passaram por isso, porque aquilo que nós vencemos vai ser usado para que a gente possa curar outros. Então essa palavra que eu trago hoje foi uma palavra que alcançou a minha vida. É a essência daquilo que Deus fez na minha vida. E eu quero compartilhar com vocês essa palavra tão linda. Bom, eu queria que você abrisse João 15, 5. Você é apaixonada pelas Escrituras, gente? Oro para que você seja uma mulher que ama as Escrituras. Eu estava numa escola de avivamento em 2007, numa escola de despertamento pessoal, de missões. Ali eu já ministrava com prostitutas, eu já ia para o presídio na ala feminina. As pessoas me perguntam: como que você foi gerada, como que você foi treinada? Foi ministrando com prostituta, com presidiária, com favela. Nós tínhamos uma igreja no meio da favela, no meio do tiroteio. Uma vez a minha mãe falou assim para mim: filha, bota a igreja em outro lugar, não consigo vir aqui, tem que pedir autorização para o traficante para entrar. E era assim. Lembro de uma vez o pastor Luiz Hermínio ir lá, ele foi ministrar lá, corajoso. E nós pedimos autorização para o traficante para que entrasse o carro deles. Então, nossas raízes também são profundas. Fomos treinados nesse lugar. Mas é tão incrível que, por muito tempo, eu aprendi na minha caminhada cristã, e eu quero trazer isso para você, que frutos não é aquilo que eu faço. Frutos é aquilo que eu sou. Às vezes a gente olha para uma pessoa que tem um ministério muito grande, muito frutífero, a gente pensa: nossa, que frutífera aquela pessoa. Não, isso não são frutos, mas são folhas. Já vou explicar para você. A grande verdade é que os olhos do Senhor estão nas nossas raízes, aonde nós estamos sendo formadas, aonde nós estamos sendo geradas. O fruto é resultado de uma raiz. Queria ler com vocês, vamos ler juntas? João 15, 5, que diz assim: o Senhor está falando: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, e se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu vou repetir esse versículo: eu sou a videira, Jesus está falando, e vocês são os ramos dessa videira, e se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Uma das coisas que para mim é mais difícil e que eu tive que enfrentar duramente na minha caminhada com Cristo é a palavra permanecer. Eu tinha muito ímpeto de fazer as coisas, eu tinha aquela alegria no começo, mas no meio eu desanimava. Então quem já foi assim, já pagou academia, comprou roupa de academia? Não é, eu vou fazer, e você pagou a academia e os fantasmas ficaram fazendo, porque você não fez. Quantas mulheres têm problema com procrastinação? Quantas não conseguem permanecer na palavra que Deus entregou? Mas existe um segredo para a nossa geração que tem dificuldade de permanecer. Se você permanecer, você vai frutificar. Você vai, além de florescer, você vai frutificar. Bom, eu queria trazer alguns segredos. Eu estava falando que eu estava naquela escola vocês me ajudam porque eu preciso voltar na palavra. Eu estava nessa escola de despertamento pessoal e eu me achava muito frutífera.
Porque já ia na zona de prostituição, já tinha casado uma prostituta, arrancado ela de dentro do prostíbulo. Eu ia nas avenidas falar com os travestis, dizer: você é homem, Deus te chamou para ser homem. Eu ministrava, não importa quem fosse, nós não tínhamos medo de nada. E eu me achava muito frutífera. Quando eu caí naquela escola, Deus me deu uma palavra. O Senhor falou: filha, eu passei em volta da sua árvore e eu não vejo frutos. E eu preciso que você frutifique. E eu falei: como assim, Deus? Isso é coisa do diabo na minha cabeça. Eu sou a própria árvore frutífera. Olha quantos frutos, olha, Deus, quantas crianças. E o Senhor falou comigo: não, filha, o fruto não é o que você faz para mim. O fruto é quem você é em mim. Fruto não é o que você me entrega na zona de prostituição. O fruto não é quando você está lá no presídio ministrando aquelas mulheres, expulsando demônios. O fruto não é isso, filha, porque vai ter momentos. O Senhor falou assim para mim: eu te arranco desse lugar e te coloco em outro, e as coisas vão começar a crescer na sua vida. Deus nos prepara para o crescimento. Mas Ele falou: mas o que você vive não é frutificação. O Senhor falou: eu dei uma olhada na sua videira. E quando o Senhor vai olhar para quem nós somos, Ele vai olhar para quem nós somos dentro de casa. O Senhor sabe que você tem uma voz diferente para falar com o atendente e a voz para falar com o seu filho. O Senhor sabe quem você é quando você está com as outras pessoas e quem você é quando você está em casa. E eu quero dizer para você que o Senhor vê quem nós somos em casa. O Senhor vê quem nós somos quando pagamos nossas contas, quando o nosso amigo dá as costas, quem somos nas costas das pessoas, que tipo de pessoa de caráter nós somos. E eu posso te dizer que fruto fala muito do caráter que carregamos. Agora, os dons são presentes que Ele nos dá. O nosso caráter é o presente que nós damos para Ele. E eu vou te dizer que os frutos, apesar de as pessoas se beneficiarem dos nossos frutos, quem vem buscar os frutos não são as pessoas. As pessoas buscam as nossas folhas. Lá em Apocalipse diz que as folhas da árvore são remédio e cura. Olha isso. Lá em Apocalipse diz que as folhas das árvores são cura. A maioria dos chás que nós tomamos, pasmem vocês, são de flores e folhas. Inclusive flores são extremamente curativas. A essência. E as folhas da árvore são remédio. Os nossos ministérios, aquilo que nós fazemos, os nossos dons, são para curar, para servir pessoas. Hoje eu estou aqui com um balde, uma toalha na mão, servindo você. Estou aqui sendo esmagada para ser um chá abençoador para a sua vida. Mas aquilo que eu sou na minha casa você não sabe. Você pode dizer assim: nossa, a pastora é uma bênção. Olha, ela fala, ela tem uma simplicidade, ela fala a nossa linguagem, isso é maravilhoso. Mas quem eu sou com meu marido lá, ou com as minhas filhas, quando eu grito: Isabela! Você não sabe quem eu sou, minha vida financeira, quem eu sou para as pessoas ao meu redor. Eu sou uma pessoa que maldiz as outras pessoas. Quem eu sou? Quem eu sou como filha, quem eu sou como irmã, quem eu sou? Na verdade você não pode ver, porque quem vem buscar esse fruto é o Senhor. Às vezes o Senhor pensa assim: nossa, eu estou com uma fome de paciência. E o Senhor vai lá na árvore. Vamos ver se a Viviane tem paciência aqui. Lá estou eu gritando com a Isabela. Então o Senhor vem buscar não os nossos chamados ou ministérios, Ele vem buscar quem nós somos. Eu quero dizer uma coisa para vocês: existe uma crise hoje na igreja brasileira, uma crise tão grande de falta de caráter. E nós não podemos ser uma igreja que levanta as mãos e adora a Deus aqui, mas e fala em línguas aqui, e por aquela porta fala em outras línguas lá fora, ou por aquela porta não sustenta o que fala. Sabe, outro dia eu estava com uma questão de um contrato, que eu tinha esquecido de assinar um contrato. E aí a pessoa veio: ai, esquecemos de assinar um contrato. E eu olhei para ela e disse, porque o negócio já estava feito, né? E eu falei para ela assim: ainda bem que eu não sou uma mulher de contrato, sou uma mulher de aliança. A minha palavra vale muito mais do que uma assinatura num contrato. Mas não é mais assim. Lembra como era antigamente? Era no fio do... Cada vez menos podemos confiar. Cada vez mais precisamos de câmeras, precisamos, porque não se tem. Existe uma crise de fidelidade. Fidelidade é um fruto. Aí você vai ver os frutos, lá em Gálatas você podia pensar: ai, cantar bem, fruto 1,
Pregar bem, fruto 2. Dançar lindamente. Não, os frutos do Espírito, o que são, gente? Paz, longanimidade, bondade, domínio próprio, demônio próprio. Domínio próprio, não é? Paciência. Isso é fruto do Espírito. Peraí, mas o fruto do Espírito não é falar em outras línguas, não é mostrar uma espiritualidade. Tem gente que arrota a espiritualidade. Eu vou dizer uma coisa para você: a espiritualidade não é para ser exposta, ela é para ser vivida. Eu tenho medo de quem vive vivendo uma vida muito espiritual. Porque o tamanho da capa de espiritualidade é o tamanho da carne que ela quer esconder. Quem é espiritual não precisa dizer que é. A pessoa é espiritual na vida dela. Eu tenho uma moça que me ajuda lá em casa, e ela é muito preciosa, eu amo muito ela. E ela diz assim para mim, aí ela tá lá me ajudando lá em casa, aí chega lá no culto, eu tô pregando. Ela, quem diria, né? Não dá para entender, parece que muda tudo. Ela fala para mim, parece assim que tu te transforma. Eu queria entender, ela falou, porque em casa eu sou muito brincalhona, tô sempre rindo, não fico toda hora falando, porque Deus, claro, quando tem uma palavra na mesa, às vezes eu gosto de falar, mas sabe, eu quero ser uma mulher leve, eu quero ser uma mulher que transmite Jesus nas escolhas que faz, na simplicidade que vive, no carinho que dá, sabe, no olhar que entrega para alguém. Eu não quero que nunca uma pessoa chegue perto de mim e se sinta rejeitada, se sinta talvez desnudada, exposta. Para mim isso é espiritualidade, é ser parecida com Jesus. Amém? Então naquela escola o Senhor falou isso para mim: eu quero só mudar o que você pensa sobre frutos. Inclusive eu quero dizer isso para você. Tem gente que acha que está numa crise, que está infrutífera. Eu estou infrutífera, eu não estou no ministério, eu não estou fazendo nada. Deixa eu te falar uma coisa: não é esse fruto que Deus está buscando. Isso é dom, isso é chamado. Ele te chama e te escolhe a hora que Ele quer. O fruto é quem você é na sua casa. Então nós podemos ter sim mães aqui que estão dando muitos frutos, mulheres aqui que estão carregadas de frutos dentro das suas casas, ainda que você esteja com poucas folhas, você tem muitos frutos. Eu não sei se você já viu a árvore, uma das duas árvores que tem poucas folhas e muitos frutos. Uma é o pêssego. Quando ele frutifica, você consegue ter uma visão do pêssego muito linda. E o figo também é assim. A figueira também é assim. Quando ela frutifica, você consegue ver. E lá nessa escola, o Senhor me deu uma palavra. Eu queria que você abrisse ela aí. Lucas 13:6. Hoje nós vamos andar pelas Escrituras. Vocês estão comigo? Lucas 13. Todo mundo aqui tem uma palavra que mudou a sua vida, não tem? Se você não tem, peça ao Senhor. E você sabe exatamente que foi Deus e transformou, e aquilo ali, essa é a palavra da minha vida. Lucas 13:6 diz assim: então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar fruto nela, e ele não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, eu adubarei, e se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, nós vamos cortá-la. Eu quero fazer uma ponte entre essa parábola e a nossa vida. Vida em todos os âmbitos que abrangem. Nessa parábola nós temos alguns personagens bem específicos. Nós temos um homem desapontado com as suas expectativas, dono da videira, totalmente desapontado. Um terreno importantíssimo, que uma figueira está plantada, só que ela é infrutífera. Eu não sei se você já teve essa experiência de plantar uma árvore e ela não dá fruto. Nós já tivemos essa experiência, eu e meu marido. Plantamos atrás da nossa casa e ela não dava fruto, gente. O que você faz? A gente não quer desistir dela, a gente trata ela. Eu sou muito observadora, né? Eu vou no mesmo salão de beleza já faz uns 15 anos. E ela tinha um pé de limão muito frutífero. As clientes saíam com o cabelo arrumado e com uma sacola de limão para casa. Era sempre assim. E eu também pegava alguns limões e tal. Gente,
aquele pé secou. E ela botou remédio. E quando eu cheguei lá um outro dia, o pé estava cortado. Assim, só no toco. E eu falei, eu não acredito que tu teve que cortar. Eu tive que cortar. Ele tinha totalmente apodrecido. Ele morreu. Eu falei, meu Deus. E eu fiquei assim... Aí eu fiquei conjecturando. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí agora, antes de vir para cá, eu vim. Vários brotos novos saindo daquela árvore. E ela disse assim, ó, o que era para matar, o que ficou ali, agora serve de adubo. Porque está vindo com muita força um tronco novo, cheio de brotos novos. Eu quero dizer para você que talvez sua vida seja parecida com esse limoeiro. Já deu tanto fruto, já abençoou tanta gente, mas agora se sente cortado. Eu quero dizer que ao cheiro das águas voltará a brotar outra vez. E novos ramos virão. Nós temos também um viticultor confrontado com o seu trabalho. Porque o viticultor está ali, poxa, mas eu estou fazendo de tudo para que ela frutifique. E uma árvore estéril, sem frutos, ocupando o solo inutilmente. Uma coisa que me impressiona é que nós não podemos andar na neurose de suprir as expectativas de todas as pessoas. Tem muita gente com expectativa a nosso respeito, né? Pensei que ela faria mais. Esses dias eu vi um meme muito engraçado, que diz assim, a pessoa disse assim, esperava mais de você. Daí ela falou, gente, ela falou uma coisa muito engraçada, tipo assim, eu tenho medo de coisas tão bobas ainda, como que você esperava mais de mim? As pessoas às vezes esperam mais da gente, mas as pessoas têm expectativas ao nosso respeito. Mas eu quero dizer para você que existem 3 esferas de expectativas que nós devemos suprir e estar ligadas. Primeiro, o que Deus pensa ao nosso respeito. Quais expectativas que Deus tem ao meu e ao seu respeito. A gente deve se antenar. Deus, o que o Senhor espera de mim nesses dias? Qual é o comportamento, qual é a postura que o Senhor espera que eu tenha? A sua família tem expectativas ao seu respeito. E eu quero começar com o seu marido. Ele tem expectativas ao seu respeito. Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas eu já fiz. E eu fiz assim, amor, como esposa, o que você espera de mim? Você casou com uma mulher, o que você espera dela? Gente, às vezes nós, sabe o que falta? A gente até estava conversando isso nos bastidores ali, comunicação. Assim como eles não acham as coisas que a gente pede para eles achar, eles também não sabem o que a gente está esperando e pensando, assim como nós também não sabemos o que eles esperam. Então é muito ideal você alinhar as expectativas dentro da sua casa. Inclusive esses dias eu chamei a Isabela de 10 anos. O que tu espera de mim? Ela falou uma coisa para mim que eu não quero que você seja Viviane Martinello aqui. Eu quero que você seja minha mãe. E aquilo foi um solavanco. Essa é a expectativa dela. Ela não quer uma pastora, ela quer uma mãe. A gente precisa alinhar as expectativas que essas pessoas têm ao nosso respeito. Mas eu queria trazer algumas lições que eu aprendi nesse texto. E eu não aprendi para construir um sermão, eu aprendi e vivi com a minha vida. Então eu venho junto com a experiência de dizer para você que vale a pena sujeitar e submeter à voz de Deus. Uma das coisas que eu aprendi, que eu imaginei, é que era uma videira, uma figueira plantada num pomar de videiras. Uma figueira com um monte de videiras. Então, uma pessoa diferente no meio de iguais. É o mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós somos mulheres figueiras plantadas em lugar de videiras. Eu não sei se você já ouviu essa ministração minha, mas eu falo sobre 4 tipos de mulheres, está no livro Mulheres Enraizadas. Eu falo sobre a mulher figueira, a mulher oliveira, a mulher figueira, oliveira, videira e a mulher espinheiro. São 4 tipos de mulheres, 4 tipos de árvores. E uma das características da videira é que a videira traz alegria. Então as mulheres videiras, elas são muito felizes e alegres. As mulheres figueiras, elas são curadoras, elas são mulheres que já passaram por situações muito difíceis. Eu estava
ouvindo falar sobre que a figueira, ela é tão incrível que o figo, quanto mais no inverno, quanto mais guardado, quanto mais envelhecido, mais doce fica. Então, são frutos que não envelhecem. A figueira, inclusive, ela é usada nos invernos. Em países de inverno, ela é um dos principais alimentos ricos que conseguem trazer nutrição no momento de dificuldade. Mas você imagina uma figueira no meio de um monte de videira. As videiras em festa e a figueira completamente intimidada. Sabe, às vezes nós não frutificamos porque queremos dar um fruto que não é nosso. Talvez aquela figueira tinha uma expectativa, tipo assim, como é que eu vou dar o meu figo aqui? Todo mundo dá uva. Tinha uva verde, vermelha, uva 1,99, uva 59,90. Tinha uva de tudo quanto é jeito. Como é que eu vou ser a única que vou dar o figo? Eu quero dizer para você, seja fiel à sua identidade e o propósito de Deus para a sua vida. Seja corajosa para ser você. Seja corajosa para ser quem Deus te chamou para ser, sem medo. E uma das primeiras lições que eu aprendo com esse texto: quando perdemos tempo e energia fazendo aquilo que Deus não nos mandou fazer, nós não florescemos e não damos frutos. Então, quando você não faz, quando vivemos em um ambiente de disfuncionalidade, nós não vivemos aquilo que Deus tem para nós. Isso acontece quando perdemos o nosso foco. Quando perdemos o foco, perdemos a essência e nos afastamos das expectativas de Deus e estamos mais nas expectativas das pessoas. E muitas vezes nós somos estéreis. Agora escute o que eu vou falar, pasma você. Essa é a figueira de Lucas, que Jesus está contando uma história para falar sobre algo muito importante. Mas lembra da figueira de Marcos? Que ele vai e diz assim, a certa distância ele vê uma figueira cheia de folhas e ele se aproxima dela, esperando pegar o quê? Frutos. A Bíblia diz que ele não acha um figo sequer. Então ele amaldiçoa aquela figueira e ela seca. Até os discípulos, quando voltam, falam: Senhor, a figueira secou. E ele vai dizer aquilo que, se você tiver fé, você vai dizer para esse monte transportar, e você vai... Lembram dessa palavra? Quando eu fui em Israel, uma das coisas que o guia judeu me falou, ele disse assim para mim: essa é uma figueira. Eu falei: olha, talvez, ele falou, exatamente como que Jesus viu ela. Eu falei: mas ela não tem folhas? Ele falou: não, porque a figueira, quando ela não está para frutificar, ela não tem folhas. Ela só tem folhas quando frutifica. Ele falou: então Jesus, quando olhou para aquela figueira cheia de folhas, ele pensou: tem fruto lá. Porque vocês lembram que também está escrito assim, que ela não estava na estação de dar frutos. E eu pensei: Jesus foi injusto, foi mimado. Como que Jesus chega e diz: eu quero frutos de uma árvore que não tem? Ela não está na estação de dar frutos. Mas ela estava com folhas, que trouxe esse engano. Tem fruto lá. Às vezes o Senhor chega na nossa vida, Ele só vê ministério, só folha. Discipulado, que ela faz isso, ela faz aquilo, ela ministra lá, ela viaja aqui, ela tem livros escritos, ela tem uma mentoria. Ele só vê folha. Mas Ele vai procurar paciência, domínio próprio. Não tem nada. E às vezes os nossos ministérios são folhas de uma árvore que nós usamos para muitas vezes nos esconder e esconder as nossas infertilidades. Tem mulher que se esconde dentro do ministério para esconder a dor que vive no casamento dentro de casa. Eu já vi mulheres dentro da igreja sofrendo, querendo mostrar tantas folhas, mas vivendo a dor da esterilidade dentro do próprio lar. E o Senhor está falando hoje para mim e para você: ainda que você esteja com galhos secos, sem nada, seja de verdade. Seja de verdade. Uma vida com Deus bem nutrida te levará a ter clareza em suas decisões. Quando eu trabalhei no presídio, eu via que a assistente social tinha um acesso que eu não tinha. Vou ser assistente social. Pensei na hora, me inscreve lá, comecei a fazer faculdade de assistência social. Porque eu queria o quê? Ter acesso. Não terminei essa faculdade, porque eu fui fazer algo que eu não tinha sido chamada para fazer. Eu comecei a ser influenciada pelo meio. Quantas de nós tomam decisões de até faculdades, de lugares que o Senhor falou para você: não quero isso contigo.
Tem muita gente que, inclusive, depois que se forma, Deus ainda pede: dá o teu canudo, daí tu ganha experiência, me dá aqui que eu vou te usar em outra área. Quantas? Então você precisa estar de acordo com aquilo que Deus chamou. O Senhor falou para mim: não foi para isso que eu te chamei. Quando você perder o foco, pare para repensar. E repense quantas vezes for possível. Eu devo estar aqui. Eu sou uma figueira, então eu vou dar figo, eu não vou dar uva. Porque se você tentar dar fruto que não é seu, você vai ficar estéril. Você não vai falar como ela fala, você não vai fazer como ela faz. Eu sempre cantei. E principalmente quando o ministério era pequeno, quando nós começamos lá numa comunidade carente, não tinha ninguém para cantar. Eu cantei. E eu cantava, ajudava. Mas eu sabia que não era o meu dom. Mas eu cantava. Eu lembro quando começou a reunião de mulheres, eu comecei a cantar ali, comecei cantando. Mas quando chegou, gente, quando chegou as videiras mesmo, eu falei: videira, vão dar uva, que eu vou dar o meu figo. Sabe? Às vezes a gente até pode, no serviço, ajudar, mas a gente precisa entender que Deus está chamando mulheres específicas para essa hora. Ele vai te colocar no lugar certo, no seu lugar que encaixa. Outro dia eu até ia trazer essa imagem para cá. Nem todo lugar que se encaixa para você. Eu estava vendo um prato, sabe, naquelas frestinhas de bueiro na rua, um prato encaixado ali, não é um escorredor de louça. Melhor ainda, uma mexeriqueira, aquela fala bergamota dos lugares, aquela laranja. Imagina pegar um gomo daquele lá e encaixar no alho. Até encaixa, mas não é o lugar dela. Cuidado, que nem todo lugar que você se encaixa é para você. Por isso que você tem que estar ligada no que Deus tem para a sua vida. E aí vem outro aprendizado que eu tive. Foi vidas clonadas. Todos temos um chamado diferente, específico um do outro. Viva a diferença. Seja diferente e não tenha medo de ser diferente. A Vitória, quando ia para a escola, a nossa casa, eu tenho uma forma de agir com as minhas filhas. Até eu recebo muitas perguntas sobre isso, sobre a criação das meninas. E eu vou começar a escrever um livro sobre isso. Os segredos da maternidade que eu aprendi. E uma das coisas que eu aprendi é que exatamente o que Deus fez com o povo de Israel. O Senhor desviou Israel da guerra quando Israel não tinha maturidade para entender a guerra e nem aquele inimigo. Ele desviou várias vezes. O caminho no deserto foi um desvio de muitos inimigos que Israel talvez teria até força para vencer, mas não tinha maturidade nem entendimento. Então teve guerras na vida da Vitória que eu desviei ela da guerra sem ela saber. Eu lembro daquelas festas bem polêmicas de escola, que não é cristã. Eu lembro de um carnaval, de uma festa de carnaval, e ela, e criança, gente, não tem esse negócio da maldade, do entendimento. Ela queria botar uma fantasia e pular com as amigas. Só que eu sabia que aquilo não era só uma brincadeira. E eu lembro que eu falei: Telmo, tá aqui o convite, e ela já disse que ela quer ir, ela tem a fantasia e tal, e como é que eu vou abordar isso com ela? Eu fui orar. E assim: Deus me ajuda. O Senhor me deu uma direção, viagem nessa data. Aí eu falei: amém. Cheguei, Vitória, ela veio: mãe, aqui, filha, não vai dar. Por quê, mãe? Que nós vamos viajar. E lá tem uns brinquedos legais. Lá eu quero te levar, inclusive, em tal lugar. E eu quero tal, não sei o quê. Ai, que legal e tal. E passava. Até o dia que ela cresceu. E eu falei: agora, você entende que o carnaval não pode? Tem um testemunho muito lindo que eu amo, daquela Corey, do Refúgio Secreto. Que, acho que é Corey o nome dela. Enfim, gente, meu inglês. E aí, o pai dela, ele trabalhava com relógios. E, gente, eu achei essa história magnífica. A Vitória me contou chorando essa história. Ela leu o livro sobre essa questão que eles ajudaram muitos judeus, né, na época de Hitler. E ela fez uma pergunta para o pai quando ela era muito pequena. Ela tinha uns 10, 11 anos. Ela perguntou para o pai, dentro do carro, eles indo para a Suíça para arrumar relógios. E ela perguntou para o pai: pai, o que é sexo? O pai dela dirigindo ficou parado e não respondeu nada para ela. Trocou de assunto. Quando eles chegaram na Suíça, ele tinha 2 bolsas, aquelas bolsas cheias de relógio muito pesadas. E ele pegou a bolsa mais leve e carregou. E disse para ela: traga essa bolsa para mim.
E ela disse que por mais esforço que ela fizesse, ela não conseguia nem mover a bolsa do chão. E ela pensou que injusto meu pai levar a bolsa mais leve e deixar mais pesada para mim. E ela falou: pai, eu não consigo carregar. E ele falou: filha, alguns assuntos são pesados demais para você. Ele pegou a bolsa e disse assim: enquanto você não pode entender, eu carrego para você. O sexo, talvez se eu fosse explicar para você, você não vai entender. Mas deixa eu carregar para você esse assunto que no tempo certo você vai ter estrutura para carregar. Eu aprendi que se nós repetirmos algumas coisas para os nossos filhos, vai dar certo. Então uma coisa que eu dizia todo dia para ela antes para a escola: tu é diferente, ser diferente é um presente. Minha filha, tu é diferente, ser diferente é um presente. Uma das coisas que nós mais erramos quando nós queremos ser igual para ser aceita: não se venda. Deus não vem buscar clones, Ele vem buscar pessoas específicas. O que eu digo para a Vitória, o que eu disse e digo para a Isabela hoje, digo para você: você é diferente. E ser diferente é um presente. Não queira, talvez, ser igual só para se encaixar. Todos nós temos um chamado diferente, específico. E tem a ver com o que trazemos na nossa mala quando nós viemos ao mundo. É muito lindo as características de cada uma de nós. Como eu sou abençoada com as mulheres ao meu redor, com os dons e talentos que cada uma tem, né? A gente percebe a diferença. Nós somos diferentes e isso se caracteriza de uma forma maravilhosa. Nenhum ser humano é igual ao outro fisicamente. Até os gêmeos possuem diferenças. Eu tenho uma amiga minha que tem gêmeos idênticos, mas muito idênticos, mas eles são totalmente diferentes, completamente diferentes. E quanto mais nós falamos de chamada e missão que recebemos de Deus, também nós temos sementes diferentes. Quando eu decido fazer algo clonado à vida de alguém, eu vivo uma disfuncionalidade. Quando eu quero viver a vida do outro. E aí que mora o perigo. Muitas pessoas desprezam o que é do outro para conseguir validar o que é seu. Viva a sua diferença, mas também valide a do outro. Eu gosto de laranja, mas que bom que você gosta de verde. Fica tão bem em você essa cor. Não, o que fica bem para o outro, às vezes não vai ficar bem para você. Para de problematizar as diferenças. Abençoe as pessoas ao seu redor com a graça que você tem de validar a diferença dela. Vocês estão recebendo aí? Quando nós vemos alguém funcionando em seu chamado e missão, quando vemos graça de Deus fluindo, os frutos aparecendo, é tão lindo. Na vida da pessoa, ela não se perde. Ninguém é totalmente, mas assim, eu já digo para vocês que ninguém é totalmente original em nada. Porque os relacionamentos são usados para nos construir. A gente é assim, parecido com quem a gente anda junto. Por isso você tem que cuidar com quem você anda junto, porque a gente fica parecido. A gente fica parecido no jeito de falar. A gente começa a ter os mesmos gostos. A gente é muito influenciado. Eu sempre tenho pedido para Deus que me faça mais do que uma influência. Eu tenho muito medo de ser só uma influência. Eu quero ser uma referência. Porque a influência, qualquer pessoa pode ser na vida da gente. E a influência, ela pode ser boa ou ruim. Não é assim que a gente fala para os nossos filhos: não anda com fulano, a influência não é boa. Mas uma referência não. Uma referência, ela referencia você onde você deve ir. É como se fosse um farol. Referencia você. E eu, com certeza, quando eu vou por alguns caminhos, eu olho se tem referências lá. Nossa, uau, é isso. Então, em nome de Jesus, que você seja usada na sua geração como uma grande referência, não só como uma influência. Mesmo assim, nós não somos originais em tudo, porque somos parecidos um com o outro, e glória a Deus por isso. A Bíblia diz que com machado, com ferro, o ferro se afia. Então nós somos afiada uma com as outras. Mas uma coisa é se inspirar em alguém, outra é copiar, clonar a semente dos outros. Plantando em minha vida a semente dos outros, querendo ter frutos que eu não tenho. Se eu sou uma laranjeira, eu vou dar laranja. Não adianta, não vou dar melancia. Os frutos são para Deus e Ele vem buscar. A terceira lição que eu aprendi são vidas focadas na expectativa dos outros. Quando eu vivo para agradar, eu vivo uma disfuncionalidade. Quando você não tem coragem de dizer não. Quantas de nós, eu estava esses dias rindo, que aqui acontece muito isso, né? De errar a rua, de errar não é? Eu indo para outra cidade, porque fiquei com vergonha de perguntar se eu estava. Mas quantas de nós temos dificuldades
de dizer não, uma palavra tão simples: não posso, não vou. Se eu fizer isso, eu vou desagradar a minha casa, não posso. Isso é contra os meus princípios, o meu chamado. Não viva para agradar os outros, honre as pessoas. Muitas vezes a síndrome de querer agradar todo mundo vem de um fundo de carência, e Deus precisa tratar a raiz da carência. As mulheres que florescem são as mulheres que andam com Deus na sua estação e sabem quem são. Ame a sua vocação. O triste é viver o que Deus não te chamou para viver. Pare e pergunte: quais são as minhas potencialidades, os meus recursos, onde você está. Escute, se você está aqui, esteja aqui, floresça aqui. Aqui. Para de ficar com o coração dividido, você não vai prosperar nem aqui nem lá. Em tudo na sua vida, seja inteira. Nós estamos em busca de pessoas inteiras. Mas eu estou aqui, mas meu coração está lá, então não vai dar nada certo. A Bíblia fala que uma casa dividida não subsiste. O que é dividido não multiplica, não cresce. Seja uma só, decida hoje. O Senhor está colocando você hoje em paredões de decisões. Filha, o que você quer? Você reclama, mas eu preciso que você tome atitudes para que eu possa fazer você mais do que florescer, frutificar. As suas decisões. E eu queria trazer para você que não tenha medo de Deus te expor. Porque um dos tratamentos daquela figueira infrutífera é que ele disse assim: eu vou cavar ao redor dela. E eu vou expor as raízes, eu vou ver como é que está. Enquanto a gente está dizendo assim, eu vou florescer, Deus fala assim para você: mas eu vou primeiro olhar a tua raiz. E Ele vai mexer na nossa infância, na menina que fomos, no pai que tivemos, na nossa casa, na nossa família, na estrutura emocional que carregamos. E Ele vai tratar aquilo que sustenta aquilo que Ele derramou na nossa vida. Ele vai tratar as raízes mais profundas. Deus não é um Deus superficial. Fertilize a sua vida. Eu gosto de dizer que Ele falou: eu vou jogar adubo nela. O viticultor falou: então eu vou jogar adubo nela. É engraçado que ele era viticultor. Ele cuidava de videiras. Ele não tinha muita experiência com figueiras. Às vezes, o que eu vou falar aqui é muito forte. Nós também não frutificamos porque não tivemos cuidado. Eu conheci uma moça muito inteligente. Muito inteligente. QI dela altíssimo. Só que ela sempre ia mal na escola. Sempre mal na escola. E aí, quando a gente foi saber a história dela, e a gente vê ela na faculdade tirando notas altíssimas, ganhando prêmio, o que ela escreve vai. Aí fomos saber: pai alcoólatra, a mãe que não parava em casa para fazer a tarefa junto, para ajudar. Era uma figueira sendo cuidada por um viticultor, não tinha experiência, não sabia cuidar. Mas o Senhor está falando assim para você: o Espírito Santo, Ele sabe cuidar de você. Ele vai expor as raízes, mas não é para envergonhar. A Bíblia diz que então Ele joga adubo nela. O adubo é tudo que já morreu. Eu quero dizer uma coisa para você: o seu passado, aquilo que aconteceu, aquilo que já morreu, é força para a sua raiz. Outro dia eu falei para Deus: eu queria ter uma borracha mágica. Eu queria apagar umas partes da minha vida. De verdade, eu fiz essa oração: Deus, por que o Senhor permitiu que essa situação acontecesse comigo? Eu queria apagar ela da minha vida. Tenho vergonha dela, não queria ter vivido ela, aquela decisão errada. Imagina se você tivesse esse poder de ir lá e apagar aquela parte. Aí o Senhor falou: mas aí tu não seria quem tu é hoje. Tudo aquilo te trouxe até aqui. E o Senhor me perguntou: tu está arrependida de estar aqui? Eu falei: não, Senhor, o que eu estou vivendo é muito além daquilo que eu poderia imaginar. Então pronto. Foi adubo para a tua raiz. Porque até aquilo que é morte gera vida na mão do Senhor. Até aquilo que você diz: por quê? E o Senhor está falando para algumas mulheres que estão aqui: para de ficar presa ao passado, aos erros. É adubo para a raiz. Porque agora eu estou te trazendo para um novo tempo, para um novo momento. Fertilize a sua vida. Ore, jejue, leve a sério a sua chamada. Invista na sua semente. Joelho e leitura. Invista no que Deus colocou em você.
O que vem de Deus não falha. Nós que falhamos com a nossa parte. E muitas vezes a gente quer culpar Deus. Mas a grande verdade é que o que a gente precisa é tempo, é cavar fundo, é adubar, é se permitir ser cuidada. Nós estamos vendo uma geração de mulheres muito masculinizadas. E as mulheres masculinizadas, gente, elas não frutificam. Porque a feminilidade é a essência da mulher. Não é feminista, mas ser feminina. É a nossa essência. Então tem atitudes nossas que são masculinas e a gente nem sabe. Igual outro dia entrei no avião, a minha malinha de mão estava bem pesada. E eu peguei a malinha de mão, estava aí o Telmo. Quando ele ia pegar a minha mala de mão para colocar em cima no avião, eu mesmo já coloquei a minha e queria colocar a dele. Ele falou assim, deixa eu ser teu marido. Ele quis dizer assim para mim, deixa eu ser o homem. E eu entendi que, escute o que eu vou falar para você. Como é que você se define? Será que eu estou muito masculinizada? Quando você está muito produtiva. Muito fazendo. E lá, sem tempo na agenda. Masculinizada. Quando você está mais calma, leve. Quando você deixa o outro fazer. Vai lá, querido, faz. Sem ficar questionando. Né? Descansando mesmo, de verdade. Pode fazer do teu jeito. Quem que fica com uma gastura? Mais feminina. Posso te dar um conselho? Não queira dar conta de tudo, não. Porque nem tudo é pra gente dar conta. Uma vez uma discipuladora minha estava fazendo um bolo e o filho dela queria enfeitar o bolo. Me deu uma crise naquela hora. Eu falei, tu não vai deixar ele enfeitar o bolo, né? Vou. Deixa ele enfeitar o bolo. Mas ele vai enfeitar tudo errado. Mas é o errado que fica lindo. Mas vai derramar granulado no chão. Depois eu limpo. E eu falei, eu preciso ser uma mulher mais leve. Menos controladora. Sabe, eu quero que a sua feminilidade, que a flor que há em você venha para fora. E que ela sinalize uma estação de bons frutos. Que você não só floresça, mas deixe os seus filhos florescer. Deixe a sua casa florescer. Eu vi um botão desabrochando aqui na América, Isabela. Fala inglês, se resolve. E eu querendo conter, não dá para conter aquilo que Deus está fazendo. Indo nas montanhas russas mais perigosas. E eu, não. E o Telmo, não, deixa ela ir. Deixa a sua casa florescer. Deixa você leve para florescer, para ser quem Deus te chamou para ser. O Senhor quer curar as nossas raízes hoje. Ele quer trazer beleza na nossa vida. Eu quero declarar. Mexe aí o ombro. Mexe assim, ó. Isso, tira o peso. Em nome de Jesus. Está pesada, tensa, tira. Repita comigo, eu vou ser uma mulher mais leve. O Senhor viu. E a sua família está lá glorificando ao Senhor Jesus. Tem uma amiga minha que vai fazer uma cirurgia nas cordas vocais. Aí o médico assim, uma semana sem falar. A família... Mas o Senhor, Ele... Talvez você veio aqui, eu vou florescer, vai. E vai mais do que florescer. Eu falei para a pastora Aline, vai dar muito fruto. Porque as flores são prenúncios de algo que Deus vai fazer. Elas embelezam, trazem perfume, mas o Senhor vai curar as nossas raízes hoje. Nós precisamos sermos encontradas pelo Senhor. Eu vejo uma crise que acontece muito quando as pessoas chegam nos Estados Unidos ou em outros países. É que parece que na fronteira a pessoa ganha uma outra vida, né? Ela, sei lá, ela pode ser quem ela quiser. Mas eu quero dizer para você que a fronteira não apaga nada. A grande verdade é que não, às vezes as pessoas pensam, porque corrompe. Não é aquilo que corrompe, não é o dinheiro que corrompe. Ele só mostra o que já está corrompido.
Então o Senhor quer curar as nossas raízes, Ele quer tocar lá. Tem pessoas aqui que Ele vai devolver aquilo que é seu. Pessoas aqui que já desistiram de fazer coisas que o Senhor chamou você para fazer. Ele disse, mas eu chamei você para fazer isso, mas eu não quero mais, Deus, eu me feri. Posso te falar uma coisa? Não pegue uma experiência da sua vida ruim e pegue todas as outras e estabeleça um modelo. Foi uma experiência ruim. Então não vou mais deixar ninguém entrar na minha casa. Cuidado, foi uma experiência ruim. Tem tantas outras boas. O cara que criou essa lâmpada, ele errou mais de 100 vezes até ela ficar acesa. Ele não desistiu na primeira vez. Tem pessoas aqui hoje que o Senhor está falando, ei, por que você está desistindo tão fácil daquilo que eu te entreguei? Enquanto você vê as dificuldades, eu estou fortalecendo as tuas raízes. Eu estou te deixando mais madura. Porque não adianta nada viver os propósitos de Deus sem o coração certo, sem estar maduro. O Senhor está falando, eu estou te preparando no meio da dor. Deixa eu te preparar, deixa eu mexer em você. Deixa eu cuidar daquilo que ninguém vê, mas eu conheço. Deixa eu trabalhar internamente. Deixa eu te fazer uma mulher segundo o meu coração. Queria que você ficasse de pé. Tem uma graça hoje aqui, uma doce presença. Quando Moisés já tinha desistido de tudo, estava lá no deserto, falou, Deus, agora eu vou ser pastor de ovelha, nem precisa mais. Aquele negócio de libertador, deixa, né? Deixa pra lá. O Senhor faz algo tão lindo. Uma sarça começa a arder e não se consumir no meio do deserto. A sarça não precisou fazer barulho, mas ela começou a arder outra vez. E eu tenho uma imagem hoje aqui, para essa casa, de uma sarça ardendo hoje aqui, chamando alguns Moisés, que já desistiram dos seus chamados. Hoje o Senhor está devolvendo não só quem você é para você, mas devolvendo na sua mão o seu chamado. Ele está dizendo, o que você está fazendo com aquilo que eu te dei que é tão precioso? Você vai dizer, Senhor, mas eu me feri no meio da caminhada. Eu larguei o arado mesmo, eu estou tão machucada, Senhor. E o Senhor está falando assim para você, mas eu te criei para isso e eu vou curar você. Essa situação é o adubo que eu vou jogar nessa raiz e ela vai ficar mais forte. Vai trazer graça sobre a sua vida. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui para cantar uma canção. A esperança aqui hoje, a graça de Deus aqui hoje, para trazer você para um lugar de verdade outra vez. E eu queria orar com você. Mulheres que você diz assim, Senhor, essa palavra foi para mim. Eu sei que o Senhor precisa mexer naquilo que é profundo na minha vida. Eu sei que o Senhor precisa tratar coisas no meu coração que não foram tratadas, só o Senhor sabe. E eu me sinto realmente como uma árvore infrutífera no meio de tantas videiras dando uva. Eu me sinto realmente como Moisés no meio do deserto. E a sarça está ardendo para você aqui hoje. Sabe o que eu vejo o Senhor mudando mentalidades nessa noite? O Senhor está mudando a forma de pensar de muitas mulheres, está tocando na sua mente. Antes de tocar no seu coração, Ele está tirando uma mentalidade e colocando, sabe, uma mentalidade de filha. Vejo curas acontecendo aqui. Ao cheiro das águas vai começar a brotar outra vez. Eu vejo o cheiro das águas nesse lugar. Esperança no Senhor. Eu queria orar com você que percebe que essa palavra foi para você. Você diz, não, foi para mim. Porque eu preciso viver isso. Eu queria orar por você aqui na frente. Queria que você viesse até aqui. Você que sabe que o Senhor precisa curar as raízes mais profundas. Isso, venha, não tenha medo nem vergonha. Deixa o Senhor tocar profundamente. Quando nós sinalizamos isso aos céus, quando nós dizemos, sim, Senhor, sou eu essa pessoa. Preciso ser tocada por Ti, preciso ser movida. E quantas vezes tenho o Senhor me comparado? Tenho me sentido tão infrutífera, muitas vezes tão desanimada, entristecida, cansada. A frase que você mais fala, estou cansada, não aguento mais. Parece que não existe mais esperança para flores e frutos. E o Senhor está vindo com renovo aqui nessa noite. Renovando você nessa noite. Você que precisa desse renovo do Senhor.
Você que precisa ser renovada pelo Espírito, comece a ser tocada pelo Senhor enquanto nós cantamos essa canção, o cheiro das águas.